o papel de vítima, um perseguido pela esquerda por um juiz malvado, um esculacho, não precisava entrar na casa do ex-presidente dessa maneira. A maldade do Bolsonaro, sabemos todos, era ilimitada, né? E ele teve um azar muito grande, porque ele cutucou com o pé um ministro do Supremo, que é o Alexandre de Moraes, para ver se ele mordia. E ele teve o azar de se contrapor a um ministro que é ex-secretário de Segurança de São Paulo. O Alexandre de Moraes costuma repetir em privado que muitos valentões que desafiam a polícia na hora da prisão, dias depois, quando se sentam na cama da cela, eles começam a chorar. O Bolsonaro ontem chorou, ainda nem foi preso e já chorou. Comportamento muito parecido com alguns dos golpistas que foram presos agora, por ordem do Alexandre de Moraes, por conta do 8 de janeiro, né? Esse figurino, Fabiola, ele começa a ser posto em dúvida até pelos aliados do Bolsonaro. Em política, nada é mais equivocado do que ter certezas, né? Mas até o início da semana, uma convicção unânime animava os aliados do Bolsonaro. Estavam todos convencidos de que o capitão, embora encrencado com a justiça eleitoral e praticamente com a certeza de que não vai ser candidato em 2026, ele ainda seria um fabuloso cabo eleitoral. O escândalo da vacinação fake antecipou o encontro da direita brasileira com o cálculo político. Até os bolsonaristas mais petrificados, eles passaram a fazer uma conta do tipo custo-benefício. Com a mesma naturalidade com que um garçom indaga no restaurante, com gás ou sem gás, o bolsonarismo começou a se perguntar, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro? A exemplo do que fez em escândalos anteriores, o Bolsonaro agora está ensaiando essa pose de vítima, está terceirizando a culpa ao Mauro Cid, que é o coronel faz tudo, mas a chance de êxito dessa estratégia já é vista com algum ceticismo. Avalia-se que permanece inalterada a disposição de alguma coisa em torno de 15%, 20% do eleitorado de acreditar em tudo o que o Bolsonaro diz. Mas as pessoas começam a estimar que os conservadores incrédulos eles tendem a intensificar a busca por líderes alternativos, líderes políticos que, como eles, já não acreditam em nada do que o Bolsonaro diz e faz. O Valdemar Costa Neto e a cúpula do Partido Liberal, eles ainda apostam que o Bolsonaro vai ser um bom cabo eleitoral para a disputa municipal de 2024. Mas cresce no centrão bolsonarista a percepção de que a construção de um projeto conservador para 2026 pode exigir um distanciamento do Bolsonaro. Bom, me parece que a estratégia do Alexandre de Moraes é uma estratégia muito pautada no modelo que vem sendo copiado, que foi a estratégia que foi utilizada contra o gangster ítalo-americano Al Capone nos Estados Unidos, na época da Lei Seca, entre 1920 e 1930, quando foi proibido o comércio, a venda, a fabricação de bebidas alcoólicas. O que é interessante é que Al Capone tinha muitas culpas no cartório, como se diz, mas ele foi pego por uma questão de evasão fiscal. Ou seja, esse modelo Al Capone qual é? Muitas vezes você pega a pessoa em questão não por conta dos grandes delitos, mas a partir de pequenos delitos. Então, qual é o objetivo? É pegar Bolsonaro nessa contradição, não é? Na contradição entre o que ele disse na sua campanha negacionista contra a vacinação, quando ele disse que não se vacinaria, que não vacinaria a sua filha, porque as vacinas não estavam suficientemente testadas. Tudo mentira, nós hoje sabemos, né? Tudo crime de má informação pública, né? Quando o papel do presidente é fundamental e exemplar nesse sentido. Então, acho que há aí uma estratégia de Alexandre de Moraes, de alguma maneira, de encaminhar o projeto, o processo, né, contra Jair Bolsonaro, a partir de dados possíveis. Ao que tudo indica, as conexões com essas que são milícias, né? Ou seja, porque elas são milícias digitais, mas que também têm impacto na realidade, são muito evidentes. E acredito que o Alexandre de Moraes tem mais aí, ele tem mais material
que deve aparecer, se não nessas horas, nesses dias. Nessa altura é evidente que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, ele está torturando a jurisprudência para manter o Bolsonaro sob a sua jurisdição. Ninguém tem mais dúvida disso. Qual é a conexão que ele está fazendo? No processo sobre milícias digitais, apura-se a evidência, a essa altura já não há mais dúvidas quanto a isso, de que milicianos digitais a serviço da Presidência da República, alguns deles, inclusive, lotados em gabinetes no Palácio do Planalto, mentiam sobre vacinas nas redes sociais. Então, ele fez uma conexão entre essa rede de mentiras que sustentava fake news sobre vacinas nas redes sociais, com a descoberta, uma descoberta fortuita, que ocorreu durante a investigação, de que o faz-tudo do Bolsonaro, o coronel Mauro Cid, havia conduzido um esquema de falsificação de cartões de vacina. Ele fez a conexão entre as duas coisas. Em condições normais, esse novo processo sobre os cartões falsificados de vacinação, a descoberta resultaria na abertura de um novo processo, que iria, em tese, para outro juiz. Mas o Alexandre de Moraes ele faz questão de manter o Bolsonaro sob a sua jurisdição. O Moraes ele foi de alvo a algoz do Bolsonaro, com paciência, disciplina e muito método. Por uma casualidade do destino, o Alexandre de Moraes, que foi enviado para o Supremo Tribunal Federal pelo Michel Temer, ele se converteu, por uma questão de rodízio, em presidente do Tribunal Superior Eleitoral, justamente no instante em que o Bolsonaro disputou a eleição presidencial. E hoje ninguém tem muita dúvida, Fabiola, de que o papel do Alexandre de Moraes foi essencial para manter a normalidade democrática contra todas as ameaças simbolizadas, representadas e executadas pelo Bolsonaro. Então, o Alexandre de Moraes chegou a convocar, no segundo turno, aquele Silvinei, que era o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, quando o sujeito estava bloqueando eleitores do Lula, retardando a chegada desses eleitores às urnas. A esse ponto chegou o Alexandre de Moraes, estava de plantão no dia do segundo turno, convocando as seclas do Bolsonaro, que agiam para conturbar o processo eleitoral. E durante todo o processo, o ministro interveio em momentos cruciais para manter a democracia de pé, para impedir que o Bolsonaro virasse a mesa da democracia brasileira. Qual